Estamos numa época em que a gente precisa defender o óbvio, né? Antes de mais nada, eu queria dar um recado para vocês. O YouTube mudou novamente, fez novas mudanças. De modo que mesmo aquela pessoa que está inscrita no canal e que clicou no sino, elas não estão mais recebendo as atualizações do canal. Para receber as atualizações do canal, tem que dar like nos vídeos, né? O algoritmo do YouTube muda mais ou menos na mesma frequência que o Felipe Neto muda de opinião. Enfim, mas eu preciso dar esse recado para vocês, para quem quer continuar recebendo as atualizações. Dá like nos vídeos, é importante inclusive para o canal também e para você continuar recebendo as atualizações. E desde já eu queria dizer, não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sino para receber as atualizações. Olha, Marx é sem dúvida o intelectual, o teórico mais vulgarizado da história da ciência. Por que é que eu falo isso, né? Porque qualquer Zé Ruela de internet, qualquer Zé Ruela de Facebook se acha no direito de comentar sobre Marx, principalmente de criticar, de fazer chacota com Marx sem ter lido 10 páginas. Nas ciências naturais não acontece esse tipo de coisa, né? Você não vê ninguém fazer chacota com Einstein na internet. Todo mundo, né, respeita o cara. Mas Marx, que é um grande cientista, um dos maiores teóricos, se não o maior teórico da história das ciências humanas, todo mundo acha que tem o direito de falar sobre ele sem ter lido. Olha, você não precisa ser um cientista político, você não precisa ter estudado política de maneira mais profunda para você discordar de Jean Willis, por exemplo, para você falar mal de Bolsonaro ou de algum político, algum deputado. Você não precisa. Se você acompanha notícias, se você entende minimamente do que está acontecendo no Brasil, minimamente das leis brasileiras, você pode comentar sobre isso. Mas quando a gente fala de Marx, a gente não está falando de um senador, de um deputado, de um presidente. Estamos falando de teoria, estamos falando de ciência. Marx tem uma teoria estabelecida nas ciências humanas. Se você quiser comentar sobre isso, você tem que estudar, você tem que pelo menos ler. Eu até acho que, no caso de Marx, como não é uma leitura muito simples, o ideal mesmo é estudar, mas eu vou ser menos rigoroso. Se você pelo menos leu Marx, leu, aí você tem condição de comentar. Agora, se você não leu, você não pode se basear em vídeos de Nando Moura, em memes da internet para achar que entende e sair criticando. A única coisa que você consegue com isso é pagar mico. Nesse canal, pode ver, tem quase 60 vídeos nesse canal. Veja se eu já gravei algum vídeo falando sobre, sei lá, aquecimento global. Veja se eu gravei algum vídeo aqui da área de ciências naturais. Não, eu só gravo vídeos de coisas que eu entendo, minimamente. Talvez eu não seja especialista em determinados temas que eu falei no canal, mas com certeza não sou leigo. Marx é um teórico muito respeitado nas ciências humanas, ele tem influência em quase todas as sub-áreas das ciências humanas, talvez somente da antropologia, que Marx não é muito bem aceito, mas Marx tem influência inclusive na pedagogia, na geografia, nem precisa falar de economia, de sociologia, de ciência política, história e por aí vai. Quase todos os subcampos das ciências humanas, Marx tem forte influência, tem cadeira cativa. Dentro da academia, até mesmo aqueles que têm críticas a fazer em relação a Marx respeitam bastante o teórico. Então, a grande contribuição que Marx deu para a ciência humana foi o materialismo histórico dialético, que é um método de abordagem, um método de compreensão das relações humanas, um método de compreensão da história das civilizações, que consiste basicamente em entender que as relações de produção funcionaram como um fio condutor da história das relações sociais em toda a história da raça humana. Então, para Marx, as mudanças da sociedade são determinadas pelas mudanças nas relações de produção. E como eu falei, esse é um método de abordagem que tem influência até na pedagogia, para vocês terem noção. Eu não vou me alongar em relação a isso, né? Se você quiser conhecer Marx, você vai ter que estudar, vai ter que ler. Marx é muito denso, é muito profundo, né? Não é fácil compreender logo de cara as obras de Marx. Marx deve ter aí mais de 5.000 folhas escritas entre os seus vários livros, né? A Ideologia Alemã, o Capital, que é um livro enorme. Existem duas críticas muito comuns na internet que eu vejo sempre em relação a Marx, né? E uma delas, inclusive, vem de economistas, né? Porque a maioria dos economistas não leram Marx. Uma delas é dizer que Marx era fascista, né? Essa é de me causar, assim, crises compulsivas de vergonha alheia. E o critério que a galera usa é basicamente o seguinte, né? Como Marx era coletivista e o regime fascista também era coletivista, então eles eram iguais. É um critério, assim, muito inteligente. É tipo eu dizer que Ciro Gomes é igual a Donald Trump, porque ambos são nacionalistas, então eles são iguais, né?
Inclusive a Luciana Genro, o pessoal do PSOL, é nacionalista, né? Nas propostas, na política que pretende implementar. Então, eu posso dizer que o PSOL é igual a Donald Trump. Essa é a crítica mais imbecil de todas. Mas tem outra que normalmente é praticada por economistas que não leram Marx, que é dizer o seguinte: de acordo com a teoria do valor de Marx, eu vou cavar um buraco e vender meu próprio buraco, porque para Marx valor é trabalho. Esses aí não leram nem o primeiro capítulo do Capital, porque é no primeiro capítulo do Capital que Marx esclarece isso, quando ele diferencia trabalho concreto de trabalho abstrato, e Marx vai explicar por que é que existe trabalho que não gera valor. Nem todo dispêndio de energia física, nem todo trabalho gera valor. Marx explica no primeiro capítulo. Você não leu nem o primeiro capítulo, amigão. Então, gente, pelo amor de Deus, não paguem mico na internet. Se o assunto é ciência, só comente se você leu, se você estudou. Se você não leu, não comenta. Em se tratando de Marx, se você leu apenas o Manifesto, não fala sobre Marx, porque o Manifesto é o menor livro de Marx, ele é proporcional aí, acho que a 3% de tudo que Marx escreveu. Acho que não dá para você comentar sobre um teórico lendo 3% ou, sei lá, 5% do que ele escreveu, né? Isso é tudo. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, eu acho importante isso. Eu já mandei se inscrever no canal, então valeu, tchau.